Prosseguimos com o programa Manancial. Nesta oportunidade, hoje meu convidado é o pastor Claudemir de Matos, pastor da comunidade evangélica Jerusalém. Pastor Claudemir foi contemporâneo meu tempo de seminário, né, pastor? Estudamos acho que um ano juntos. Acho que estudamos. Quando eu estava saindo, acho que você estava entrando. Isso mesmo. Aproximadamente. Exatamente. E nós temos uma afinidade, ele está pastoreando em Ponta Grossa já há quanto tempo, pastor? Estamos chegando no nosso terceiro ano. Terceiro ano em Ponta Grossa, então pude rever o companheiro aí de seminário, não é? E conviver agora novamente aqui, servindo a Deus, fazendo a obra de Deus aqui nesta amada cidade de Ponta Grossa. Nós estamos retratando em linhas gerais o trabalho que realizamos de caminhada e um culto e ato profético ali na Concha Acústica, na Praça do Sol, no último dia 16 de setembro, por ocasião do aniversário de 189 anos da nossa cidade amada de Ponta Grossa. O nosso desejo é que a cidade seja alcançada pelo favor de Deus em todo o tempo. E nós nos reunimos ali, aproximadamente 10 igrejas. Claro que não todos os membros destas 10 igrejas estiveram presentes, mas estávamos ali em torno de 500, 600 pessoas participando da marcha, da caminhada e também participando daquele ato profético. E os seus respectivos pastores. Nós louvamos a Deus. Eu quero aqui, agora, nesse instante, aproveitando este momento, e externar a minha gratidão pela sua vida, amado pastor, que esteve conosco ali, entendendo a importância de um trabalho, de um movimento, um mover como este na história da nossa cidade, não é? Como já foi aqui dito pelo pastor Claudemir no princípio da programação, o mundo espiritual se movimentou. Talvez, né, em termos assim físicos, imediatos, não vejamos resultado ali, né, palpável, mas com certeza, sem sombra de dúvidas, nós veremos resultados futuros, não é? Que o mundo espiritual se mobilizou. Então você, pastor, membro de igreja que esteve lá conosco, Deus te abençoe. A visão é esta, o caminho é este. E muitas coisas vão acontecer em função da concordância da igreja, ainda na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, na nossa nação brasileira e, sobretudo, no mundo todo, não é? A terra será envolvida pela glória de Deus, pelo conhecimento do Senhor, pelo conhecimento da palavra de Deus. Deus te abençoe. O texto que eu quero ler aqui para nós darmos sequência, e já também ouvimos, claro, o pastor falando, está na primeira carta de Paulo, capítulo 12, e o verso de número 12, a Bíblia diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Assim é Cristo também. O corpo é um, e esse corpo que é um tem muitos membros. Assim somos nós em Cristo Jesus. O corpo de Cristo é um só, mas tem muitos membros. E é pela ação, manifestação efetiva da ação de cada membro em particular, vivendo em unidade, não é? Em obediência aos comandos da cabeça, não é? Do Senhor Jesus, que é o cabeça e que controla este corpo que é um, que a gente se manifestou ali e tem sido assim ao longo da história da igreja, não é? Ao longo da história da igreja tem sido assim, né, pastor? É verdade. Pastor Leonildo, você falava agora há pouco com respeito ao tempo que nós tivemos no seminário. Para quem não sabe, eu e o pastor Leonildo fomos na mesma denominação há alguns anos atrás. E Deus o conduziu um outro caminho e nós um outro caminho. Aí há 3 anos atrás saímos da denominação outrora e estamos aí na comunidade evangélica de Jerusalém. Quando estávamos na mesma denominação, lutávamos pelos mesmos ideais e a mesma visão, que era o reino de Deus. Mas hoje que pertencemos a denominações diferentes, nós não perdemos a nossa essência. Né? Talvez se a denominação nos dividisse, nós teríamos hoje, não poderia nem estar aqui. Pois é. Né? Então não é a denominação que envolve os nossos propósitos, ela que nos mantém. Mas nosso propósito é de corpo. E o texto que você leu aí, eu sempre digo que existe o plano micro,
tamanho normal e macro. Né? O micro é aquela concordância que tem que haver dentro da casa. Né? O esposo com a esposa, os pais com os filhos com os pais. Né? A dimensão de igreja, né? Local, que é o pastor, membros todos entrelaçados, em comunhão. Né? E macro, que aí eu vejo com respeito à igreja espiritual, né? Na sua universalidade, e as denominações como parte deste corpo, né? Onde Cristo em si é a cabeça. E aí nós vamos ver que várias denominações, cada um com sua diferença de ministério, né? Diferença de ação, mas todas vão centralizar, convergir para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada sobre a face da terra, para que aqueles que não são alcançados sejam alcançados em Cristo Jesus, para que as pessoas que não têm certeza da salvação sejam salvas. Esta, pelo menos, eu tendo que todas as denominações sacras, né, que na sã doutrina, conforme a palavra de Deus, que não são seitas, mas que têm a diversidade de ministérios, elas estão dentro desse aspecto, desse plano macro, né, maior, mas que fulano de tal, na igreja não é melhor do que outra igreja, não. Pelo contrário, todos nós estamos no mesmo propósito. Muito bem, nós estávamos falando sobre a questão da unidade, da importância de caminharmos juntos. Por que Deus planejou uma igreja una? Por que Jesus Cristo fundou a igreja una, uma igreja só, não é? Que vive essa unidade, esta comunhão, esta vida de comunhão. Veja, com alguns propósitos muito claros, estabelecidos na palavra de Deus. E um dos propósitos pelas quais a igreja foi estabelecida, fundada, nós vemos Jesus falando-nos no seu Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e o verso de número 9, é evidente que todo este Sermão da Montanha, Jesus nos traz orientação de qual deve ser o estilo de vida da igreja. Mas no verso de número 9, muito especialmente, ele diz-nos assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós fizemos menção disso lá na nossa caminhada, fizemos menção lá e fazemos menção novamente, porque isso é muito importante, é muito sério. Veja, a nossa sociedade aspira por paz, por viver a paz. O mundo planeja, aspira, anseia por paz. O mundo vive em guerra, não é? Os países vivem em guerra, sempre estão aí armados. Não sei se você já teve a oportunidade de atravessar ali para o lado do Paraguai, para o lado da Argentina. Nós, quando vamos atravessar as fronteiras, a gente vê do outro lado da fronteira uma metralhadora apontada para o lado brasileiro. E do lado brasileiro nós vemos ali o exército postado também. Eu não reparei se tinha metralhadora, mas com certeza vindo de lá para cá, com certeza. Então, na verdade, é um estado de permanente conflito. Opa, eu tenho que ficar aqui preparado, porque vai que esses brasileiros resolvem invadir o território argentino. E assim sucessivamente. Na verdade, o homem vive um conflito diário interior, um conflito permanente interior, que reflete no exterior, no trânsito, não é? Quantas pessoas não têm paciência e buzinam? Quantas mortes a gente fica sabendo nos noticiários de pessoas que por coisas banais, um fechou o outro saiu lá e foi lá e tirou a vida, não é? O que é isso? É uma guerra permanente, mas a Bíblia nos ensina um caminho contrário. Nos ensinos de Jesus Cristo, ele nos diz que o estilo de vida daquele que é seu discípulo, seu seguidor, é promover a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados, serão conhecidos como filhos de Deus. E duas coisas, pastor, que o ser humano busca intensamente, com toda a sua força, com toda a sua energia, felicidade e paz. Eu creio que essas duas estão ligadas, são intrínsecas. Não tem como separar uma da outra. A pessoa não tem como ser feliz sem ter paz e não tem como ter paz e ser feliz. Então é uma coisa, tem que estar junto, unida. E o homem, atrás de busca da paz e da felicidade,
ele muitas vezes comete loucuras. Muito bem, então foi esta das motivações, ou uma das motivações que nos levaram a realizar este trabalho. Nosso tema era Ponta Grossa, Cidade da Paz, porque nós cremos que esta é verdade, este tema, este nosso alvo e objetivo pode sim ser vivenciado, pode sim ser alcançado, desde que o homem tenha Jesus Cristo na sua vida, o príncipe da paz. E como cristãos, discípulos de Jesus, aqui nas palavras de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós queremos que você que nos assiste e toda a cidade de Ponta Grossa tenha um encontro com Jesus Cristo. Experimente beber da água chamada Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, e de efetivamente este nosso tema, Ponta Grossa, Cidade da Paz, poderá se tornar uma realidade, porque esta é a vontade de Deus. Nós vamos assim para um breve intervalo e logo após retornaremos ou continuaremos aqui com o programa.